Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz, que o eterno de Abraão, o eterno de Isaac, o eterno de Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 43, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: as vestes do sacerdote. Versículo 1. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário de azul, de purpura, de carmesim. E também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Referência do versículo 1. Livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 4. Contexto da palavra: as vestes sacerdotais. Versículo 4. Este, pois, são os vestidos que farão um peitoral, um éfode e um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestido santo Arão, teu irmão, e seus filhos, para ministrarem o ofício sacerdotal. O versículo 2 do capítulo 39 de Êxodo. Assim fez o éfode de ouro, de azul, de purpura, de carmesim e de linho fino torcido. Referência do versículo 2. Livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 6. E farão o éfode de ouro, de azul, e de purpura, de carmesim, e de linho fino, torcido, de obras esmeralda. O versículo 3 do capítulo 39 de Êxodo. E atenderam e estenderam as lâminas de ouro, as cortaram aos fios, para entretecer entre o azul e entre a purpura e entre o carmesim, entre o linho fino da obra mais esmerada. O versículo 4 do capítulo 39 de Êxodo. Fizeram nele ombreira que ajudasse atassem. Vou voltar aqui o versículo 4. Fizeram nele ombreira que se ajuntassem as suas duas pontas e se ajuntavam. O versículo 5. E os 5 de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra da mesma peça de ouro, de azul, e de purpura e de carmesim, de linho fino, torcido como o Senhor ordenava a Moisés. Versículo 6. E também prepararam as pedras sardônicas, esgastadas em ouro e lavradas, com a gravura de selo, com os nomes dos filhos de Israel. Referência do versículo 6. Livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 9.
E tomaram 2 pedras sardônicas e lavraram nelas os nomes dos filhos de Israel. O versículo 7 do capítulo 39 de Êxodo. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedra de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenaram a Moisés. Referência do versículo 7, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 12. E porá 2 pedras nas ombreiras do éfode por pedra de memória para os filhos de Israel. Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. O versículo 8 do capítulo 39 diz: E fez também o peitoral de obra de artifício, como obra do éfode, de ouro, de azul, e de purpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido. Referência do versículo 8, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 15. E fará também o peitoral do juízo, de obra esmeralda, conforme a obra do éfode, e fará de ouro, de azul, e de purpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, os fará. O versículo 9 do capítulo 39 de Êxodo. Quadrado era dobrado e fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, a sua largura de 1 palmo dobrado. Versículo 10. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de uma sárdia e um topázio e de um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. Referência do versículo 10, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 17. E o encheram de pedra de gaste com 4 ordens de pedra e ordem de uma sárdia e de um topázio e de um carbúnculo, e esta será a primeira ordem. O versículo 11 do capítulo 39 diz: Segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira, de uma diamante. Versículo 12. A terceira ordem de um jacinto e de uma agata, de uma amestitas. Versículo 13. A quarta ordem de uma turquesa e o de uma sardônica, de uma jaspe, engastada nos seus desgastes de ouro. Versículo 14. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo seus nomes de gravura, de selo, cada um com seu nome, segundo as 12 tribos. O versículo 15. Também fizeram para o peitoral cadeiazinha de igual medida, obra de trança de ouro puro. Versículo 16. Fizeram 2 regastes de ouro, 2 argolas de ouro, e puseram 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. Versículo 17. E puseram 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. Versículo 18. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 regastes e puseram sobre as ambreias
do éfode defronte dele. Versículo 19. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto o éfode por dentro. Versículo 20. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte das suas junturas, sob os 5 de ortifício do éfode. Versículo 21. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, como um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22. E fez o manto do éfode de obra tecido todo de azul. Referência do versículo 22, de Êxodo, capítulo 28, versículo 31. Também fará o manto do éfode todo de azul. O versículo 23 do capítulo 39 de Êxodo. E o colar do manto estava no meio dele, como o colar de uma cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. Versículo 24. E nas bordas do manto fizeram umas romãs de azul, de purpura, de carmesim, ao fio torcido. Versículo 25. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, uma em roda entre as romãs. Versículo 25. E fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Referência do versículo 25. De Êxodo, capítulo 28, versículo 33. E nas suas bordas fará romã de azul e de purpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e as campainhas de ouro no meio delas ao redor. O versículo 26 do capítulo 39 de Êxodo. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto, a roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 27. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecido para Arão e para os seus filhos. Referência do versículo 27, livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 39 e versículo 40. Um cordeiro, versículo 39, versículo do capítulo 28, versículo 29 e versículo 39, versículo 40. Também fará a túnica de linho fino, também fará uma mita de linho fino, mas o cinto fará de obra de bordador. Versículo 40. Também fará a túnica os filhos de Arão,
fará eles o cinto, e também eles fará tiara para a glória, ornamento. O versículo 28 do capítulo 39 de Êxodo. E a mitra de linho fino, e o manto, e o ornamato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. Referência do versículo 28, de Êxodo, capítulo 28, versículo 4. Contexto da palavra: as vestes sacerdotal. Este, pois, são as vestes que farão um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestido santo Arão, teu irmão, e seus filhos, para administrar o éfode sacerdotal. O versículo 29 do capítulo 39 de Êxodo. O cinto de linho fino torcido, de azul, de purpura, de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Referência do versículo 29. Livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 39. Também fará a túnica de linho fino, também fará uma mitra de linho fino, mais 5 fará de obra de bordador. O versículo 30 do capítulo 39 de Êxodo. E fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram os escritos como de gravura de selo. Santidade ao Senhor. Referência do versículo 30, livro de Êxodo, capítulo 36, capítulo 28, versículo 36 e 37. Contexto da palavra: a lâmina de ouro puro, versículo 36. Também fará uma lâmina de ouro puro, e nela gravará a maneira de gravura do selo, santidade ao Senhor. Versículo 37. E ela com um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. O versículo 31 do capítulo 39 de Êxodo. E farão com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 32. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Referência do versículo 32, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Atenta, pois, que faça conforme ao seu modelo que foi mostrado no monte. Contexto da palavra: tabernáculo entregue a Moisés, versículo 33. Depois trouxera Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus vasos, os seus flochetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases. Versículo 34. E a coberta de pele de carneiro, tinta de vermelho, coberta de pelos de texugo, o véu da coberta,
Versículo 35. A arca do testemunho, os seus varais, o propiciatório. Versículo 36. A mesa com todos os seus vasos, os pães da propiciação. Versículo 37. O castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, todos os seus vasos, o azeite para iluminária. Versículo 38. Também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático, a coberta da porta da tenda. Versículo 39. O altar de cobre, o seu crivo de sobre os seus varais, todos os seus vasos, a pia e a sua base. Versículo 40. A cortina do pátio, as suas colunas, as suas bases, as cobertas da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos, todos os vasos do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. Versículo 41. Os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Versículo 42. Conforme tudo que o Senhor ordenaram a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Referência do versículo 42, livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 10. Todo sábio de coração em trevos virão a Faraó e farão tudo o que o Senhor tem mandado. Versículo 43, para terminar. E viu, pois, Moisés toda a obra, eis que tinha feito como o Senhor ordenaram. Assim fizeram então Moisés e os abençoou. Referência do versículo 43, livro de Levítico, capítulo 9, versículo 22. E depois Arão levantou as suas mãos e o povo e abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado, e holocausto e oferta pacífica. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 43, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Que o Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe a todos nossa saúde e livra nós de todos os maus. Em nome do seu Filho Yahshua. Até o próximo vídeo, assim se o Senhor nos permitir, se for da vontade dele, se ele quiser. Fique a todos com a paz.